Senhor, meus irmãos, passando aqui para deixar uma palavra abençoada, né? Hoje 2h22 da manhã, quero trazer aqui uma reflexão rapidinha para meus irmãos, que está em Lucas capítulo 5, versículo 27. Ninguém põe vinho novo em odre velho, pois o vinho novo romperá os odres. Entornando-se o vinho e os odres se romperás. Entretanto, o odre se romperia e aquele dom de vinho ia perder o odre, ia perder o vinho e etc. Né? Nós vemos aqui Jesus, ele dando aqui um ensinamento grandioso para os seus discípulos, para os fariseus e para nós nos dias atuais. E por que o sentido dessa palavra? Estava aqui orando e o Senhor me direcionou para vir trazer essa reflexão, né? E naquela época nós vemos que os homens não estavam dando ouvido à palavra do Senhor Jesus. É tanto que já é um questionamento que os fariseus estavam falando com Jesus. Então, Jesus ele trouxe essa parábola aqui, né, para explicar um pouco a respeito da religião da época, né? E o sentido a qual o Senhor quer transmitir para nós, irmão. O sentido é que o Senhor Jesus ele quer derramar um vinho novo nas nossas vidas. Ele quer derramar um vinho novo nas nossas vidas. E se nós continuar ainda no vinho velho, nas tradições velhas, nas cultura velha, nas religião velha, nós não vamos alcançar esse derramar que o Senhor tem para nós nesses últimos dias, meus irmãos. E qual é o meu intuito? É preparar pessoas para nós mergulhar nesse vinho novo, né? Nesse vinho novo. O vinho novo, irmão, ele é símbolo maravilhoso de muitas coisas, né? E nós podemos sair desse velho e entrar no novo. E Jesus quer trazer algo novo para nossas vidas. A cultura estava tanto na tradição que ele não deixava a palavra de Jesus penetrar. Hoje estão vivendo os mesmos dias. As pessoas criticando religiões, etc., mas eles continuam a mesma coisa. Ao sentido do vinho, nova aliança no sangue de Jesus que está na ceia, né? Também a alegria, né? Que Jesus disse que o povo ia se alegrar, estava triste, mas depois ia se alegrar quando Jesus ressuscitasse, né? Também representa também a vida no Espírito. Então nós vamos entender o sobrenatural de Deus quando nós vivemos uma vida no Espírito, quando agora nós vivemos na nova aliança do sangue de Jesus. E muitas pessoas eles ainda não atentaram para isso, e esse é o meu intuito. O Espírito Santo me trouxe aqui já justamente para falar sobre isso, né? E o Senhor quer tirar o que? Esse vinho velho. O Senhor quer tirar esse vinho velho da nossa mentalidade. E Ele quer colocar um vinho novo. Ele quer que nós andamos uma vida no Espírito. E o que é uma vida no Espírito, irmão? É uma vida totalmente transformada, mudada, recebendo o sobrenatural de Deus. Essa Bíblia tem 66 livros. E nenhum homem fora de Jesus vai ter as revelações completas do que está aqui dentro. Então, muitos estão buscando teologia e às vezes não querem entender as revelações que está aqui na palavra. E quando alguém vem com vinho novo, com a revelação grandiosa na palavra, e às vezes muitos dizem, mas não está na palavra. Está na palavra, porque é revelada. E como ele não teve a revelação, ele disse que não está na palavra. Mas tudo que é direcionado pelo Espírito Santo está dentro da palavra. São 66 livros. Cada livro desse, com esse rodo de versículo que tem, foi descortinado cada versículo, esmiuçado.
revelado passo a passo. É muito profundo, irmão. Então, é uma profundidade grandiosa. E o povo estava naquela religião tão grande que não queria receber o novo do céu, que era a palavra do reino dos céus que Jesus trouxe na época. Hoje não estamos diferente, irmão. Se nós chegar com um assunto novo na igreja, com revelação nova na igreja, muitas pessoas se escandalizam, porque estão no vinho velho. E aí ele diz mais que quem bebe o vinho velho, ele não quer beber o vinho novo, porque diz que o velho é melhor. Então, meu intuito nessa madrugada, nessa terça-feira, esse horário, é despertar pessoas para que venham beber do vinho novo. E o vinho novo, irmão, é das coisas grandiosas. Nós for ver aqui porque que Jesus falou isso também, porque o vinho novo, quando é botado no odre velho, ele fermenta. E o vinho velho, ele explode, ele rompe, ele não tem como suportar. Então, quando nós estamos no velho, nós não temos como suportar as revelações de Deus. Mas quando nós estamos transformados, que começa a vir as revelações de Deus, a sua mente começa a abrir. A sua mente começa a ser transformada, porque você está vivendo novo. Mas quando você está vivendo velho, não tem como você receber revelações do Senhor. Vivi uma vida no Espírito. E eu sou de uma geração que eu não vi tantas coisas como as pessoas dizem que viram. E muitos estão presos no passado. Antes era assim, assim, assim. Eu vejo que estão no odre velho, no vinho velho. Quando eu entrava dentro da igreja, o louvor da harpa era isso. E por que agora não pode? Isso é meu intuito, trazer o novo agora. Trazer o novo. O Senhor me revelou coisas grandiosas que Ele quer fazer. E aí nós pegamos às vezes as redes sociais para... na minha época era assim, assim, assim. Por que agora não é? Porque ainda está no vinho velho. Ainda está no vinho velho, não quer receber o novo. E eu não... Eu tô com 10 anos, aceitei Jesus. Não vi esse mover todo que as pessoas dizem. Mas o que eu estou vivendo agora, as revelações que eu tenho agora, talvez é mais do que muitas pessoas que viveram mover lá atrás. Porque eu me abri para receber o vinho novo. As revelações do Senhor. Vivi uma nova aliança no sangue de Jesus. Vivi uma vida no Espírito. E viver uma vida no Espírito, irmão. O céu se abre e você começa a ver o céu por dentro. Isso também é para você. Isso também é para você e para muitos que querem fazer parte de um vinho novo. Eu poderia trazer isso aqui bem esmiuçado para você. Eu poderia trazer bem explicado para você. Tem um estudo aqui profundamente sobre isso, o significado. Mas para não ficar muito longo, o que significa o original hebraico sobre o vinho novo, o significado no original hebraico para odre, novo e etc. Tem tudo no hebraico, grego e por aí vai. Os símbolos do vinho no hebraico e várias outras coisas, o que o vinho representa no Novo Testamento, o que o vinho novo representa no Novo Testamento. Então tudo isso é para nós. Então eu quero despertar essa madrugada uma geração que quer viver o novo de Deus, uma geração que não se vende para esse sistema, uma geração que quer não botar remendo novo em roupa velha, mas quer viver o novo de Deus. Nós estamos nesses últimos dias, meus irmãos, lutando contra o principado e potestade, contra as forças espirituais da maldade. Talvez você nesse momento está sem força de buscar, nesse momento você está sem força
de mergulhar no sobrenatural, o cansaço físico, espiritual, porque a nossa luta está no cosmos, está no mundo espiritual. Estou vivendo os últimos dias, muitas pessoas não têm essa visão espiritual. Até eu sinto com um ataque espiritual, vendo os ataques espirituais, porque nós queremos viver o vinho novo. Você vê que Jesus ele recebeu um ataque espiritual dos fariseus antes de ele começar a falar essa dimensão do vinho novo. Eles vieram com ataque. Então, quando você começa a transitar de uma dimensão para outra, começa a vir os ataques espirituais. Então, isso que você está passando. Se você não está passando, é porque ainda você não está subindo de nível, você ainda está no vinho velho. E quem está no vinho velho não passa tudo isso. Então, o sentido dessa palavra, meus irmãos, é para que você venha ficar firme. Porque você está mudando de transição. Você está sendo atacado por espírito maligno, Jezabel, Bezebu, Leviatã e também Capa Preta, que rege o sistema político e etc. Exu Caveira, você está debaixo dessas influências, principalmente nesse lugar. E o trono de Jezabel tem atingido bastante. Eu, particularmente, estou também, como eu já falei, sendo atacado, principalmente nas madrugadas, sendo atacado. Esse horário também é um horário que eu estou sendo bastante atacado. Mas eu estou trazendo essa mensagem aqui, irmão, para te dar força, para você não desistir, para que você venha viver o vinho novo que o Senhor tem para você. Lembre-se que você está passando de transição. Jesus foi atacado. Aqui estava sendo atacado por fariseu, né? Pelo espírito de Beelzebul, que usava os fariseus, os saduceus e os essênios. O espírito de Beelzebul atacando o próprio Jesus. Então, se você está vivendo, você quer viver o novo, quer mergulhar no vinho novo, mas o velho está sempre vindo, trono de Beelzebul. Então, entre em oração, busque o Senhor enquanto se pode achar. Estou vivendo os últimos dias e lembre-se que o Senhor quer te passar de uma transição. Não olhe para trás como muitos estão olhando para trás. Ah, lá atrás era assim, assim, assim. Não, mas olhe para o futuro, porque o passado pode nós pode perder a salvação olhando para trás. Satanás, como ele não tem futuro, ele perde a salvação. Mas você pode ter falhado agora. Mas se você se arrepender agora, você pode ser salvo na pessoa bendita de Jesus. Então, não é o nosso passado, mas é o nosso futuro que nos leva às mansões celestiais. Talvez o seu emocional está complicado, enfermidade, finanças. Você está sem força de buscar, sem força de orar, sem força de mergulhar na palavra. E essa palavra é para te incentivar a vir buscar o novo do Senhor. E o meu intuito é esse: trazer o novo do Senhor para conosco. E eu vou estar aqui provavelmente uma vez por dia, trazendo uma mensagem maravilhosa. O novo do Senhor. O novo do Senhor para conosco nesses últimos dias. Então, vamos deixar o velho para trás e vamos viver um novo. A partir de hoje, vamos viver um novo. Talvez até agora foi só perca, porque você está colocando o vinho novo no teu odre velho. Talvez o teu odre ainda está velho. Mas essa manhã, jogue esse odre velho fora e se torne um odre novo para receber o vinho novo. Então a religião quer nos prender no velho. E nos velhos nós perde a essência do Senhor, a essência da palavra, porque uma hora vai se romper. Você não vai, se você está no odre velho, você não vai aguentar as revelações que o Senhor tem, você não vai aguentar a palavra que o Senhor tem para conosco. Jesus disse que vós já está limpo pela palavra que Ele tem falado. E se você tem buscado o vinho novo, você está limpo pela palavra. Você está limpo pela palavra. Então, a partir de hoje, decreto na sua vida. Levante esse decreto
quebrando os altares geracionais, uma coisa que a religião, ela prendeu a mente das pessoas. Que nós aceitamos Jesus e pronto. Irmão, não tem como você tirar 10 milhões de pecados de uma noite por dia. Você aceitou Jesus, é um processo de libertação. E às vezes nós não vivemos vinho novo, porque a religião não nos ensina a nós vencer o pecado que vem da nossa linhagem sanguínea. Acho que é só nós chegar na frente do altar, receber uma oração e tá tudo bem. Precisa de uma transformação, uma libertação. Todos nós precisamos de uma libertação. Se você passou a sua vida no pecado e chegou, aceitou Jesus, está tudo bem. Não, está tudo bem não, irmão. Nós precisamos mudar, tirar, trocar o odre velho. E agora nós temos que ser um odre novo para receber o novo do Senhor Jesus. E a religião nos ensinou, é por isso que quando o novo vem, nós rompemos. E muitas pessoas hoje estão fora da presença do Senhor. Por quê? Não trocaram o vinho, o odre velho. Continuaram o odre velho e recebendo o novo. E quando veio o novo, a pessoa não suportou e caiu e rompeu. Então essa noite estou aqui para trazer essa palavra direcionada pelo Espírito Santo. Então estou passando para lhe convidar para viver o novo do Senhor. Vamos viver o novo do Senhor. A pessoa bendita de Jesus. Ele deu o seu Espírito. A palavra diz que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. E Ele não dá o espírito por metade, mas Ele dá o seu espírito por completo. E você pode dizer, irmão, você passa, irmão, passa também. Mas a diferença é que eu troco o velho pelo novo, para viver o novo do Senhor Jesus, para viver o novo do Senhor Jesus. A presença é notória. A presença é notória, meus irmãos. Para viver o novo do Senhor. Eu passo mesmo que você passa, luta, dificuldade. Mas a diferença é que eu joguei o odre velho lá fora e ainda continuo jogando ele todo santo dia para viver o novo dele. Então viva o novo do Senhor Jesus. Viva o novo. Viva o novo. E você vai entrar numa transição grandiosa. Você vai viver algo que ninguém na sua família viveu. Você vai viver algo que na sua geração ninguém vai viver. Isso é meu intuito. Viver o que ninguém viveu. Porque no nome do Senhor Jesus eu vou trocar todo o velho. Eu vou jogar o odre velho fora. E me transformar com um odre novo. Para viver o novo do Senhor, o vinho novo. Então nessa terça-feira tenha um dia abençoado, um dia reparador. Um dia reparador e mergulhe no vinho novo do Senhor Jesus. E você vai ver sua vida transformada, sua vida sendo mudada na pessoa bendita de Jesus. Sai do meio da religião. Sai do meio daquilo que lhe prende. E vive uma transição. Uma transição do Senhor Jesus, porque Ele é fiel para fazer. Ele é fiel para fazer. Quero orar por você. E lembre-se que você tem que ver o novo de Deus. E o novo é com o Espírito Santo de Deus. E lembre-se, se você está passando por isso, você tem que ficar firme, porque você vai passar uma transição. Você vai passar uma transição. Eu estava orando, o Espírito Santo me lembrou que quando eu me separei, eu comecei a receber ataques demoníacos. Mas foi nesse período que o Senhor começou a revelar o plano do ministério Escola Missionária Caminho do Reino. Os céus começou a se abrir, Ele começou a mostrar o que Ele tinha na minha vida. E agora orando, Ele começou a mostrar. E agora quando eu comecei a ver esses ataques, eu me alegrei porque eu vivi uma transição. As pessoas acreditando ou não, mas eu sei que eu vou viver uma transição. É por isso que o que você está vivendo, esses ataques,
é porque o Senhor quer te botar em um patamar mais alto. Se o inimigo está te atacando, é porque você vai governar. Se você está vivendo como José, sendo jogado na cisterna, sendo caluniado, é porque você vai governar. Se você está se levantando gigante, é porque você vai ser rei. Se está se levantando tempestade, é porque você vai libertar pessoas com espírito de legião. Você vai entrar em lugares que está dominado pelo demônio, assim como Jesus entrou em Gardara e libertou Gardareno. Então, se o mar está na frente e o farol está vindo atrás, não tem por onde correr. É porque você tem uma vida eterna para herdar. É porque você tem uma promessa para herdar. Então lembre-se, eu não sei qual é o fator desse que você está passando. Se é calúnia, se é jogar na cisterna, tu vai governar. Se é o mar na frente e farol atrás, é porque tu vai herdar algo novo. Tu vai herdar uma terra. Tu vai herdar a salvação. E se há um gigante, é porque tu vai ser rei. E se há tempestade, é porque tu vai libertar almas que estão cativas. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, vamos orar. Pai, graças te dou por essas revelações grandiosas a qual o Senhor tem me concedido, Pai. Pai, essa noite, esse é o começo de terça-feira, Pai. Essas 2h40 da madrugada, te entrega a cada um, Pai, que vai assistir esse vídeo. Pai, cada um que estão passando essa situação a qual eu falei, que eles venham entrar numa transição. Pai, essa noite, no poder que há no nome do Senhor Jesus, eu desperto o desígnio de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que vão assistir essa palavra, essa mensagem, Pai. E essa manhã de terça-feira eu libero, Pai, aquilo que o Senhor colocou na minha vida, aquilo que o Senhor me prometeu, Pai, que era para despertar pessoas, que era para levantar pessoas aos seus desígnios, Pai. Então essa terça-feira, que o Senhor venha despertar o desígnio e tirar o velho de cada um deles e colocar o novo. E que eles venham entender, Pai, que tudo é um propósito nas nossas vidas. E que tudo é por teu nome ser glorificado, Pai. Pai, essa manhã de terça-feira eu libero o Espírito Santo na vida dessas pessoas. Aqueles que têm passado perca emocional, financeira, perca com famílias, com familiares. Pai, essa manhã, que o Senhor venha confortar o coração de cada um. Pai, e que o teu nome venha ser glorificado. Venha ser glorificado. Eu repreendo toda obra de feitiçaria, de macumbaria, todo espírito de Leviatã, que é o espírito de orgulho, todo espírito de Jezabel que tem trazido prostituição, lascívia, todo o poder satânico da área da prostituição. Eu repreendo agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Esse espírito, Senhor Deus, meu Pai, esse demônio de chucaveira que tem cefado as vidas, eu repreendo agora no poder que há no nome do Senhor Jesus. Esse espírito, Senhor Deus, meu Pai, de capa preta, Pai, que tem levado as pessoas, Pai, para debaixo da sua autoridade, eu quebro agora. Senhor Deus e Pai, também o espírito maligno, Senhor Deus, meu Pai, de Beelzebul, que tem agido dentro da religião, Pai, aprisionado pessoas dentro da religião, Pai. Pai, com uma falsa
uma falsa santidade, uma boniteza por fora, mas por dentro é um sepulcro caiado, Pai. Então essa noite, Pai, eu repreendo todos no poder que há no nome do Senhor Jesus. Cada irmão que ouvir essa mensagem, Pai, que seja alcançada pelas bênçãos do Senhor Jesus. Pai, são essas coisas que eu te peço, te agradeço, no Senhor Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém. Compartilhe esse vídeo, meus irmãos, compartilhe esse vídeo, ajude o canal para que nós alcançemos mais pessoas e mais outros vídeos como isso seja feito. A paz do Senhor Jesus, uma boa terça-feira e que o Senhor venha abençoar no poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém.